Quando é trazido um homem coxo desde o ventre, e Pedro com João, quando eles estavam subindo juntos ao templo, e aquele homem mendigando, ele pediu que Pedro e João lhe dessem uma esmola. E aí você passa a entender que servir a Deus não tem a ver com a quantidade do valor monetário que você tem no bolso. Muito pelo contrário, que passamos por momentos que às vezes a gente não tem um passe de ônibus para ir para a igreja. Mas você não consegue entender, você fala, pô, mas o cara não tem um passe de ônibus para ir para a igreja, mas botou lá seu melhor terninho, está com a Bíblia debaixo do braço e está cantando o 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Dá para entender? Aí, ele olhou lá, pediu uma esmola e ficou olhando para a cara dos irmãos Pedro e João. Porque Pedro disse assim para ele, ó, me dá uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim, olha para nós. E ele olhou para os dois irmãos, esperando receber alguma coisa. Pedro olha para ele e diz assim, ó, não tenho ouro, não tenho prata, tem até assim, ó. Se fosse eu faria assim, ó, para mostrar que não tinha nada mesmo. Talvez aquele paralítico, ele se decepcionasse. Porque às vezes nós nos decepcionamos com o homem. Esperamos algo do homem. Mas eu venho aqui dizer para você, se você está esperando algo da parte do homem, o homem não tem nada para te dar. Mas se você entrou aqui nessa noite, esperando receber algo das mãos de Deus, eu venho dizer, você veio no lugar certo, Deus está aí para entregar a bênção para você. Está aqui para entregar a tua bênção. E Pedro e João diz assim, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. E ele, fitando os olhos de Pedro e João, ele falou, ó, não tenho prata, não tenho ouro. Aquele homem, ele podia ter se decepcionado. Mas Pedro falou assim, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso te dou. Eu quero dizer uma coisa para você. Por mais simplesinho que você possa ser, por menos recursos financeiros, material que você possa ter, mas você sempre tem algo que o mundo não tem. Você tem a presença do Espírito de Deus. Quanto é a presença do Espírito Santo aqui? Aleluia! Então, aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus coloca o dele. Aonde você colocar a tua mão, Deus coloca a dele. E o milagre vai acontecer. E Pedro diz assim, não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O paralítico levantou, saltou e entrou correndo no templo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Resumindo, não espere do homem, porque o homem muitas das vezes se decepciona, mas Deus não te decepcionará. Ele vai fazer o que tiver que fazer, da maneira dele, do jeito dele, ele vai fazer. E se tiver que pôr no leito, o Senhor desceu, eu vou pôr, porque sou Deus. Eu mato e faço viver. Eu dou a doença, mas eu trago a cura, porque eu sou Deus o soberano. O soberano está aqui, irmão. A obra é dele. Ah, Senhor, tenho orado para que o Senhor salve, para que o Senhor cure, para que o Senhor faça. Fique tranquilo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Filipenses capítulo 1, quantos acharam? Digam amém. Diz assim o versículo de número 3. É o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. E Paulo diz assim, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo,
cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Você pode se assentar, por gentileza? E se você ainda puder desocupar as mãos, aplauda o Rei Jesus mais uma vez. Mais uma vez só. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, as horas, elas se avançam. E é importante que nós demos tempo e crédito para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Porque, na verdade, o que traz mudança, o que traz transformação verdadeiramente, é a palavra de Deus. E você percebe que quando chega no momento da palavra, que muitas das vezes as pessoas elas ficam dispersas, as pessoas elas ficam desatentas, e aí não tem como a palavra surtir o efeito que ela precisa. Porque o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, se não me falha a memória, versículo 9 e 10, ele diz assim: porque assim será a palavra de sair da minha boca. Deus usando os lábios do profeta Isaías para dizer isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual enviei. E o apóstolo Paulo também, falando a respeito da palavra de Deus, é muito importante. Quando nós deixarmos tudo que nós estivermos fazendo, e agora chegou o momento de eu meditar na palavra de Deus. Isso quando eu estou fazendo o meu devocional em casa. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas eu digo assim: você tem que começar a ler a Bíblia. Mas como que eu vou ler? Leia a Bíblia toda. Já falei isso aqui na ministração passada. Eu falei: leia a Bíblia toda. Aonde começa a Bíblia? Começa em Gênesis. E aonde termina a Bíblia? Em Apocalipse. Então, leia a Bíblia toda. Os seus 66 livros precisam ser lidos. Ah, pastor, mas tem coisas que eu leio e eu não consigo entender. Mas de imediato é uma dificuldade mesmo. Principalmente quando nós pegamos a versão Almeida, corrigida e Almeida revista e corrigida, que ela é fiel na sua gramática, e aí tem muito o vós, o tenhai-vos. Então isso tudo para nós a gente não está muito acostumado. Ah, eu tenho, eu sou e tal. E é muito importante porque você vai se familiarizando com a leitura. E é bom porque existem também outras versões. É importante que no estudo, na leitura, você tenha mais que uma versão da Bíblia para você fazer as suas comparações. Isso é muito importante. Mas precisamos ler. Como, pastor Salustiano? Leia a Bíblia toda. Mas eu não consigo, são muitos livros. Se autodiscipline. Quantos capítulos você consegue ler por dia? Olha, pastor, eu acho uns 2 capítulos por dia, mas tudo bem. Qual é o seu melhor horário para você fazer a sua leitura? Que você tenha um melhor aproveitamento. É de manhã, logo quando você levanta, na hora do almoço, à tarde ou à noite quando você vai se deitar. Escolha o seu melhor momento. Porque a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. E nós não ficamos sem nos alimentar fisicamente um dia sequer. Então, se a nossa carne nós alimentamos, por que é que nós não vamos alimentar o espírito? E isso faz com que nós tenhamos raquitismo espiritual. O que é isso, pastor? Tem muitos cristãos que não se desenvolvem, não é porque tem dificuldade de compreender a palavra de Deus, é porque simplesmente não se alimenta da palavra de Deus. Você lembra quando Jesus estava lá no deserto? 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E aí, de repente, o tentador sabia. Mas ele foi lá pelo Espírito Santo. Ele não foi no deserto porque ele quis. O nosso problema é que quando nós nos aventuramos a ir para desertos, nós queremos ir vazio, irmão. Você tem que ser vazio de você, mas cheio de Deus. Se você vai cheio de Deus, você até entra no deserto, mas você atravessa o deserto, porque daquilo que você está cheio, vai te dar graça para você atravessar o deserto. Agora, quando nós estamos vazios, irmão, querer atravessar o deserto como super crente, aí vai ter problema. Aí o adversário chega para Jesus e fala assim: ó, se tu és filho de Deus,
Faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus olha para ele e diz assim, nem só de pão viverá o homem. Porque está escrito, assim como Satanás citou a Bíblia para Jesus, Jesus também citou a Bíblia. Aliás, Jesus era a palavra viva. Era a própria palavra. Ele diz assim, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é muito importante nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Porque se o próprio Filho de Deus, ele reconhecendo a palavra de Deus como alimento para a nossa alma, pergunta que não quer calar. Do que é que você tem alimentado a sua alma? E quanto tempo você acha que esse alimento vai te sustentar? Porque as dificuldades, elas vêm. Vem dificuldade financeira, vem a dificuldade matrimonial, vem a dificuldade relacional, ela vem. Pois o próprio Jesus diz sobre a palavra. A quem eu compararei? Aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Se no Evangelho de Mateus capítulo 4, a palavra é alimento, aqui, aos que ouvem a palavra e as põem em prática, eu compararei ao homem, ao construtor prudente, sábio, inteligente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha a importância da palavra de Deus. E essa é uma interrogação que nós devemos fazer, porque é que muitos casamentos estão fadados ao fracasso. Porque é que muitos casais, isso dentro da igreja, estão se separando. E a resposta está aí. Edificou a sua casa, mas edificou a sua casa sobre areia. Por quê? Porque ouviu a palavra. Jesus fala assim, então, a quem eu compararei? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu farei semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Cavou bem fundo os alicerces e pôs ali a sua casa. E aí Jesus continua. E vieram a cheio. E desceu a cheio. Uma casa bem estruturada, principalmente, ela vai passar pela chuva, ela vai passar pelos ventos, ela vai passar pelos rios que correm. Só que se ela estiver alicerçada sobre a rocha, ela não vai cair, porque a rocha chamada Jesus Cristo sustenta aquela casa. Então, quando eu e você edificamos a nossa casa, quando nós nos aventuramos, talvez a palavra, ao matrimônio, porque casa fala de família. Casa fala de família. Quando nós nos aventuramos pelo caminho do matrimônio, obviamente, nós estamos ali construindo a nossa casa. E a nossa casa ainda não terminou. Porque existe um processo. Primeiro nós nos edificamos, os cônjuges, marido e mulher. Junto, planejamento, filhos, quantos filhos, os nomes dos filhos, isso quando eles vêm, isso não os vêm. Porém, só que o processo, ele é contínuo. O vento, a chuva, os rios, eles continuam correndo aqui na rocha. E nós, como pais, cônjuges, nós estamos sempre aprendendo. Porque cada etapa da nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. Estou hoje com 62 anos. Me casei aos 25. E com 62 anos, eu confesso para os irmãos, eu preciso aprender muita coisa quando o assunto é matrimônio. Enquanto os filhos eram crianças, eu nunca tinha lidado com crianças. Então é sempre uma novidade. De repente, os filhos se tornaram adolescentes. E aí aquela crise da adolescência.
E filho é assim, ele não vem com manual de instrução. Chega uma determinada idade que eu ficava, já estava crente agora. Eu caía no mato e a minha mulher falava assim, você não vai almoçar? Eu falava, não, eu vou lá no meio do mato. Eu vou buscar a resposta em Deus. Eu quero saber o que está acontecendo. E ela buscar a presença de Deus para que eu pudesse compreender os meus filhos, a fase que eles estavam passando. De repente, a fase da adolescência passou. Pai, estou casando, estou indo embora. Vá não, você está aqui. Fala com teu marido, vem aqui. Esse negócio de fazer puxadinho, quem casa quer casa. Mas para mim foi novidade. Os filhos se casando. Gisele foi a última caçula que se casou. Mas eu sofri tanto com o casamento dos três. E aí alguém chega para mim, sabe o que você está sofrendo assim, pastor? Vocês são mulher? É a síndrome do ninho vazio. Eu falei, mas e dói, gente. Hoje eu estou com 62 anos, os filhos casados, netos, e estou eu e Dona Marli em casa, presbítero Marli, 2 velhos, aprendendo como se namora. Mas tá tão gostoso, irmão. Tá tão gostoso, irmão. Às vezes para comer um pedaço de carne, tá gravando. Às vezes para comer um pedaço de carne, Dona Marli tem uns dentes fortes. Eu falo, mastiga bem, Marli, depois chupa. Eu estou aprendendo. Aí você entende que essa fase da vida da gente, agora você entende porque são anos dourados, irmão. Porque eu estou vivendo, isso aí, irmãos, não é arrogância, não é demagogia, não é nada. Não era assim o negócio. Cada quebra-pau que nós tínhamos, só o sangue do cordeiro. Eu tinha medo de dormir perto da minha esposa, porque ela falava que ela ia me matar dormindo. E ela estava errada? Claro que não. Vai que o cão atenta e ela me mata, né? E não era assim, irmãos, como é hoje. Se existe paraíso na terra, sem demagogia estou falando isso, mas se existe paraíso na terra, o meu lar é um pedacinho de paraíso. Você pode dizer isso se for. Você pode falar assim, olha, se existe paraíso na terra, o nosso lar é um pedacinho de paraíso. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E houve um tempo que eu estou falando o que Deus fez na minha vida, irmão. Houve um tempo que nós estávamos no casamento, eu fiquei tão comovido, e eu sempre fui apaixonado pela minha esposa. E virou mexer, eu peço um casamento. Esqueço que eu sou casado com ela. E aí um dia nós estávamos no casamento, eu disse assim, eu estava tão feliz aquele dia, tão emocionado com as palavras que falaram, eu virei com o olho cheio de lágrimas assim para ela e falei, bem, você casaria comigo de novo? Ela, não. Aquilo me deixou triste. Irmão. E eu passei a entender por que Dona Marli não se casaria comigo. E eu já estava na igreja, olha, Fernando, evangelista, eu já estava na igreja presbítero na vida. Por isso que eu digo assim que a gente vive, morre e não aprende muita coisa. Nós temos que nos colocarmos 24 horas por 48 nos pés do Senhor Jesus, pedindo para Ele nos orientar que tipo de homem eu preciso ser como sacerdote para minha esposa, para os meus filhos. E a esposa também vice-versa. Porque nós erramos, irmãozinho, detalhe, que a gente nem percebe que a gente errou. Nós somos cheios de nós. E nós só falam com eu. E aí, muitas das vezes nós nos escondemos atrás dos nossos achômetros. Mas eu sou assim por causa disso. É porque você também permitiu que eu fosse isso. Aí passou-se o tempo e eu comecei a trabalhar em cima disso. Em conquistar a Dona Marli. Porque se ela se casou comigo uma vez, e hoje ela não se casaria mais. E eu começo a me policiar, sabendo que eu estou errando com ela. Não é fácil. Aí passou-se o tempo, um dia, sem eu falar nada. Ela falou assim, Frei, você lembra o dia que você me pediu em casamento? Eu falei, eu lembro. Você acha que eu vou esquecer ou não que você me deu? Ela falou, então, mas hoje, se você me pedir para casar com você, eu caso com o maior prazer. Eu falei, glória a Deus, conquistei a Dona Marli. Então é isso que nós precisamos fazer. Conquistar o amor das nossas vidas, mães, nossos filhos, e para as mulheres,
os homens da sua mocidade, pai dos nossos filhos, nós temos que conquistar o nosso cônjuge todos os dias. Todos os dias. Mas não era assim. E aonde que você vai aprender isso? Na igreja. É na igreja que nós aprendemos. Por quê? Porque aqui nós somos, assim, impulsionados, eu vou dizer, a estudar a palavra de Deus. Por exemplo, os nossos cultos de terça-feira é voltado para isso. Para como ser uma pessoa melhor dentro do meu casamento, no meu relacionamento com os filhos, no meu trabalho. O papel do Ministério Tempo Pentecostal Conhecendo a Cristo é exatamente isso. Fazer com que cada um de nós nos tornemos uma pessoa melhor. E agora, eu venho aqui. No texto, resumidamente, eu percebi assim, irmãos, que é coisa muito difícil servir a Deus. Servir a Deus é algo muito difícil. Por que que eu digo isso? E quando eu estava meditando nesse texto citado pelo apóstolo Paulo aqui, você percebe o pronome que ele usa? Vós. Constantemente ele fala assim, que todas as vezes que eu me lembro de vós, eu faço oração por vós. Isso me chamou muita atenção. E aí eu anotei, porque eu quero compartilhar isso com você. E por que, pastor Saluciano, que o pastor tem o hábito de anotar? Porque eu não confio na minha mente. E aquilo que o Senhor está palestrando no meu coração, eu quero que você seja abençoado. E se eu falar, muitas das vezes, eu acabo, por uma distração minha, eu acabo esquecendo de passar alguma coisa. Então, eu anotei principalmente nessa noite de Santa Ceia, e eu anotei assim, que a vida cristã, na verdade, ela é um árduo desafio. Diário. Não é fácil ser cristão. É um árduo trabalho. É uma árdua tarefa diária. Por quê? Porque ela não diz respeito sobre mim. Ela diz respeito sobre o outro. E nós queremos ser o protagonista da história. Nós queremos ser a bola da vez. E você percebe que o Senhor Jesus... E Paulo também, ele pega esse exemplo. Para Paulo, Jesus Cristo estava em primeiro lugar. Obviamente você diria assim, então Paulo está em segundo lugar? Não. Em segundo lugar estava o outro. Paulo estava disposto a tomar o último lugar. E por isso eu disse assim para os irmãos que a minha vida não foi sempre assim. Era uma baita batalha, né? Mas um dia o evangelho entrou na minha vida. Abrimos as portas da nossa casa para que as pessoas viessem falar desse Jesus para nós. E aí, quando falaram de Jesus, eu falei, opa, isso eu quero para minha vida. Você quer, dona Marli? Falou, quero. Falei, então, a partir de hoje, a nossa vida vai mudar. E realmente mudou. Por quê? E é um negócio muito complicado quando se fala do outro. Só que quando a Bíblia fala do outro, não fala do outro no singular, fala do outro no plural. E eu passei a entender também por que Jesus usa. Por exemplo, eu citei aqui alguns versículos. Em lavar os pés. João capítulo 13, quando Jesus está lá na última ceia, lavando os pés dos discípulos, depois tem um dos versículos que ele diz assim, isso lá no versículo 13, do versículo 13 ao 15. Ele lava os pés dos discípulos, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, ele falou, não, meu pé você não vai lavar não, né? Você falou, o que eu estou fazendo você não está entendendo agora, mas depois você vai compreender. Enfim, depois que ele terminou de lavar os pés dos discípulos, ele se veste novamente, assenta na mesa, e no versículo 13, ele diz assim, vocês estão entendendo o que eu fiz? No versículo 12, vocês entenderam o que eu fiz? Os discípulos ficaram tudo boiando. Senhor, nós não entendemos nada. Ele falou, tá bom, vós me chamais mestre e senhor. Veja bem, mestre e senhor. Eu achei muito fantástico isso aí. Gostaria de detalhar isso, mas o tempo não me permite. Mas se estude esse texto na sua casa. Vai ver como que é forte. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, Jesus falando, ora, se eu, senhor e mestre, percebeu a ordem? Os discípulos chamaram mestre e senhor.
Ele falou, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns aos outros, lembra que o outro aqui está no plural, não está? Eu lavei o pé um do outro, não. Eu vos lavei os pés uns dos outros. Não, se eu vos lavei os pés, vós também deverão lavar os pés uns dos outros. Note que o cristianismo, viver uma vida cristã, é sobre o outro, não sobre mim. Mas não é o outro no singular, é no plural. Uns aos outros. É uma reciprocidade, é uma troca. E agora você entende por que é que Jesus e Paulo e outros, eles citavam sempre uns aos outros, no plural e não no singular. Primeiro, tá? Para não dar espaço para o egoísmo. Segundo, para não dar nenhuma brecha para o favoritismo. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estava havendo o favoritismo, é a chamada panelinha. Aí eu sou do grupo do Paulo, eu sou do grupo do Apolo. Então, quando a Bíblia descreve uns aos outros no plural, é para não deixar nenhuma brecha em relação ao egoísmo. O egoísta, tudo está centrado em mim. Tá? O favoritismo eu me afeiçoo mais com a Karina. Eu sou do grupo da Karina. O outro faz um bloquinho com fulano. E essas panelinhas, e esses bloquinhos, irmão, isso é ferramenta na mão do diabo. E é isso que acaba com a igreja. Então, por isso que Jesus fala uns aos outros. Por quê? Porque se for no singular, dá brecha também para exclusão. A igreja, irmãos, ela está aberta para receber o pecador. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o evangelho não tem espaço para exclusão. E é por isso que Jesus fala vós uns aos outros. E aí você percebe que o que o apóstolo Paulo faz em Filipenses, são 20 horas com tantas coisas que eu tinha para alguns recados que nós tínhamos que dar. Eu gostaria de continuar essa mensagem, mas nesses versículos que eu li, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante, é bom nós fazermos um exercício relacionado à nossa congregação. A minha vida congregacional. Como que eu lido com a minha vida cristã dentro da igreja? Uma vez que o evangelho é algo sobre o outro, ou melhor, os outros, então aqui nesses versículos de Filipenses capítulo 1, tem um exercício muito bom para nós fazermos e nos exercitarmos e sabermos como que está a nossa vida, o nosso relacionamento dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação, a igreja local. Primeiro, eu vou encerrar aqui. Primeiro, com que frequência você se lembra da sua congregação? E é isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então a pergunta é, com que frequência você se lembra da sua congregação? E a segunda pergunta, juntamente com essa, é, o que você faz quando você se lembra da sua congregação? Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão insatisfeitas. Nossa, lembrei que hoje tem culto. Eu vou ligar para o pastor, não vou na igreja. E outro fala, eu estou no estacionamento, mas justo hoje por chuva, eu nem vou na igreja. Então é um exercício que nós precisamos fazer. Porque lembra que eu falei? Mudou a minha vida. E muda a vida das pessoas que aqui chegarem. Mas é importante encontrar-nos satisfeitos porque nós estamos cheios da presença de Deus.
Se eu falar para os irmãos que eu não passo por problema, tem dia que eu tomo o púlpito para pregar, falo, Deus, o Senhor me está dando uma mensagem de milagre. Olha a situação. O Senhor fala, pregue, porque milagre é especialidade minha. Acabou. Aí, mais um exercício que eu e você precisamos fazer é... Você tem o hábito de orar pela sua congregação? Porque com que frequência você se lembra e o que você faz quando você se lembra da sua congregação? Paulo diz assim, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Eu agradeço a Deus, Senhor. Obrigado por esse ministério que o Senhor pôs nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor traz para junto nós adorarmos o nome do Senhor. Senhor, eu te dou graças pelo ministério Templo Pentecostal Conhecendo a Cristo. Eu sei que tem pessoas que estão visitando aqui, como a nossa irmã Andrelina. É isso? Cadê a nossa irmã Andrelina? Ali. Nossa irmã Andrelina foi fazer uma visita para ela lá no Morumbi, na rua João Fischer, mãe da nossa irmã Silvana. E quando a irmã Silvana veio trazer o dízimo, ela falou, pastor, a minha mãezinha está aí. Eu falei, glória! No término do culto, quero dar um abraço à nossa irmã Andrelina. Nossa irmã Andrelina é da congregação cristã. Eu estive lá fazendo uma visita para o filho dela, que eu falei para a igreja que eu ia fazer. E eu falei aqui, irmã, deu testemunho. Eu falei, quando nós chegamos na casa da irmã lá, é uma sala ampla, bonita, gostosa, mas ficou pequena da presença de Deus que nós sentimos lá, não foi, irmã? Então a pergunta é, e o que você é? Você tem uma segunda pergunta, é, você tem o hábito de orar pela sua congregação? Tá. E quando você está orando pela sua congregação, o que é que você sente? Porque Paulo, ele diz assim, ó, eu faço sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Com que frequência você ora pela sua congregação? Tá, e quando você está orando, presta atenção, o que é que você sente quando você ora pelo ministério? É muito forte, irmão. Então que essa Santa Ceia, você faça essa reflexão. Não fique assim, porque eu já ouvi pessoas falar assim, sabe por que eu saí da igreja lá do pastor Salu? Porque a igreja não tinha nada para me oferecer. Irmãos, nunca venha para a igreja esperando receber alguma coisa da igreja, não. Quando você vier, venha para oferecer para Deus. Eu saí da igreja porque a igreja não tinha nada que me oferecer. Irmão, nós não estamos aqui no entretenimento. Esse é um ambiente onde nós buscamos a presença de Deus. Esses dias eu vou dar um testemunho aqui. O irmão, ele chegou para alguém aqui e falou assim, se você vê o pastor Salu, guarde bem. Se você vê o pastor Salu, diga para o pastor Salu que eu tive um sonho com ele. Olha só, eu tive um sonho com o pastor Salu. E como que foi o sonho, pessoal? Ele reportando o sonho, a pessoa mandou para mim, ele disse assim, diga para o pastor Salu que o meu sonho era o seguinte, o pastor Salu chegou na igreja, se prostrou em oração, mas a oração do pastor Salu, ele orava e chorava, orava e chorava. Então, antes dos irmãos, dos obreiros chegarem, a esposa dele fez menção do choro e das orações do pastor. E aí, terminou a oração em meio às lágrimas, orando e chorando, chorando e orando. E aí, a esposa pergunta para o pastor, por que você estava chorando desse jeito? Ele dizendo assim, que no sonho eu falava assim, eu estava conversando com Deus. Mas o que você estava falando com Deus? Eu estava falando do Senhor. Não é essa igreja que eu recebi do Senhor. E por as coisas terem mudado tanto, eu falava para minha esposa no sonho, o irmão lá estava... E por não ser essa igreja, Senhor, no sonho, eu vou pagar com a minha alma. Então avisa o pastor Salu que eu tive um sonho com ele. E eu estava falando, disse que no sonho eu estava falando assim com Deus, sobre essa questão. E a minha esposa falou assim, tá, você falou com Deus, que não é nessa igreja que você pediu, é porque as coisas mudaram. Às vezes o pastor direciona para um lado, as pessoas querem ir para outro. Às vezes o pastor prega uma coisa e as pessoas querem entender de outro jeito. E ele falando no sonho em detalhe, ele não sabia as aflições que a minha alma estava enfrentando nesses últimos dias. Ele não sabia. E eu tenho certeza que esse irmão tem orado por mim. E aí ele disse assim,
Que a minha esposa no sonho, ela falava assim, tá, você falou com Deus, e o que Deus te respondeu? Porque você falava que se tá as coisas desse jeito e tal. E aí Deus respondeu para você? Eu falei, sim, Deus respondeu. E o que Deus respondeu? Ele disse assim, continue pregando. Continue pregando. E aí eu pergunto, você tem o hábito de orar pela sua igreja? Quando eu falo pela sua igreja, me inclua nas suas orações. Inclua os obreiros nas suas orações. Inclua as famílias dos obreiros nas suas orações. Das obreiras, missionária Graziela, presta aí para ganhar o bebê. Ficou 5 domingos conosco, 4 horas das 8 às 12, no curso lá, no workshop. E além de outras pessoas. Então, porque, irmãos, é tempo de frutificação. E nós vamos frutificar, nós vamos para cima. Mas você precisa estar desperto quando o Espírito de Deus te acordar nas madrugadas para interceder por esse ministério. Pela vida do seu pastor, pela vida dos obreiros, pela vida dos membros. E é um detalhe que quando você se coloca em oração, aí vem o sentimento. Porque Paulo fala assim, eu oro com muita alegria todas as vezes nas minhas orações com súplicas por vocês. Mas tem momento que Deus não vai te despertar com alegria. Você vai acordar chorando para orar por alguém. Ou Deus vai te dar uma direção para que você se posicione com inspiração. Olha, eu estava orando pelo ministério e o Senhor me despertou. Eu vou lá falar com o pastor. Pastor, ó, eu estava orando lá e Deus me levantou e Deus falou assim, que Ele quer me usar nessa área assim, assim e assim. Então a pergunta, exercício para a nossa vida nessa Santa Ceia. Como que está o seu relacionamento congregacional? Porque é tempo de frutificação. Deus tem uma obra grande na sua vida. Deus tem uma obra grande na sua família. E Deus manda dizer assim para essa igreja, os que estão longe, eu vou trazer para perto, aqui nesse lugar, para a glória e honra do meu nome. Então é tempo de frutificação. Como que está o seu relacionamento congregacional? Todas as vezes que você lembra do ministério, você agradece a Deus? Com que frequência você ora pelo ministério? E o que você sente quando você ora? E eu encerro, e o sentimento que você traz e você tem quando você está orando, está tudo aqui nesse texto. É justo? É de Deus? Então continue orando. Continue buscando. Mas faz a obra. De 2025 é tempo de frutificação. Amém, povo de Deus? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir já para os obreiros, tá? Vai passar aí para os líderes da ceia, o pão e o cálice.